Leitura diária da Bíblia, livro de Juízes, capítulo 1. Novas conquistas pelas tribos. Versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei à tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele, e subiu Judá. E o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares da mão e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, e no sul, e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Quiriate-Arba. E feriram a Sesai, e a Aimã, e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Déber. E era dantes o nome de Déber, Quiriate-Sefer. E disse Calebe: Quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Áquisa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Quenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Áquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando. E Calebe lhe disse: Que é o que tens? E ela lhe disse: Dai-me uma benção, pois me deste uma terra seca. Dai-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras, com os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas. Porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome dessa cidade, Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o nome até o dia de hoje.
Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seã, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanac com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ebleão com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Também expeliu Efraim, os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus habitavam no meio dele, em Gezer. Tampouco expeliu Zebulum, os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol. Porém, os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Azer expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem Alabe, nem Aquisibe, nem Elba, nem Afeca, nem Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus, que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anate. E apartaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus, desde a subida de Acrabim, e desde a penha, e dali para cima. Louvado seja Deus. Aqui nos fala sobre as lições espirituais da vida de Áquisa. De acordo com este texto sagrado, Áquisa era filha de Calebe e foi oferecida por seu pai como prêmio ao homem que conquistasse uma cidade. A história, tanto bíblica como secular, está repleta de exemplos de reis e nobres que ofereciam suas filhas para se casar com algum guerreiro ou conquistador. O nome Áquisa significa adornada, e sua vida nos traz lições importantes. Vejamos algumas. A importância de Áquisa nas Escrituras. Otiniel, sobrinho de Calebe, apresentou-se como candidato à mão de Áquisa. Ele conseguiu conquistar a cidade de Kiriat-Sefer, recebendo sua prima Áquisa como esposa. O significado do nome de Áquisa, adornada, pareceu apropriado a ela, que já estava adornada como uma noiva esperando seu esposo. O nome da cidade conquistada pelo esposo de Áquisa significa cidade dos livros. Pode ser que em tempos remotos houvesse ali uma biblioteca ou depósito de livros. Além de conquistar um grande tesouro cultural, Otiniel conquistou também o grande amor da sua vida. Áquisa já havia recebido como presente de seu pai um pedaço de terra, próximo ao Neguebe, uma terra seca que ficava ao sul de Judá. Porém, Áquisa partiu com seu esposo ao encontro de seu pai em busca de uma melhor. O casal deve unir-se na busca de melhorias para sua vida. Para a surpresa de Áquisa, que talvez estivesse receosa de que seu pai pensasse que ela estava sendo ingrata com relação ao presente de casamento recebido, Calebe a deixou bem à vontade, dizendo: "Que é o que tens?" Ou seja, o que queres? Deus também deixou Salomão bem à vontade, dizendo: "Pede o que quiseres, que eu te dê." Após expor o seu pedido a seu pai, Calebe, Áquisa recebeu mais do que estava esperando, pois o seu pai lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Deus também concedeu a Salomão mais do que ele havia pedido, pois além de atender o seu desejo por sabedoria,
acrescentou-lhe riquezas, fama e honra. Em Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52, lemos que Jesus deu liberdade a Bartimeu quanto ao seu pedido, dizendo: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo o viu e seguiu Jesus pelo caminho. Axa teve o seu pedido atendido. Salomão teve o seu pedido atendido. E Bartimeu também teve o seu pedido atendido. As conquistas do esposo guerreiro de Axa não pararam por aí. Ela se tornou a primeira dama de Israel no período dos juízes, pelo fato de Otniel libertar Israel da opressão da Mesopotâmia, trazendo-se o primeiro juiz a governar Israel naquele período. A conclusão deste capítulo é que a história de Axa revela como as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe e até a próxima leitura, em nome do Senhor Jesus.